Olá, muito bom ter você conosco para mais esta edição do programa 4 Ases, o programa que reúne 4 especialistas que trazem para você informações adicionais, informações de fundo, para que você compreenda os acontecimentos ao nosso redor e chegue às suas próprias conclusões. Esse é o nosso objetivo, te equipar para você decidir. 4 temas fortes hoje, mais uma vez. Nós temos aqui a prisão do deputado Daniel Silveira. Pode, não pode, pode falar, não pode falar, excesso ou cumprir a lei. Nós vamos ouvir do Walter Fanganello Maierovitch algo mais a respeito desse caso. 2022 já começou? Parece que sim. Muita gente se posicionando já, pensando nas eleições de 2022. Será que não é muito cedo, não? Mas tem motivos para isso estar acontecendo. O Ibsen Costa Manso vai nos trazer essas informações. Mais uma corrida a Marte, né? Todos convergindo, todos chegando a Marte ao mesmo tempo. O que será isso? Não é apenas uma simples jornada nas estrelas, tem algo mais aí que o Moisés Rabinovici vai explicar daqui a pouco. E, por fim, como é que vai ser esse apoio, esse novo apoio, por conta da Covid-19, que se cogita. O Humberto Casagrande vai nos trazer uma visão a respeito disso e como pode ou não acontecer esse apoio. Vamos começar, então, com o Walter e o caso do deputado que está preso, Daniel Silveira. Afinal de contas, Walter, pode ou não pode? Olha, eu vou dar um título: o xerife, o criminoso e o centrão. E atenção, não é uma fábula. O Adhemar e colegas, o presidente do Supremo, Luiz Fux, botou o seu xerife para trabalhar. E o deputado Daniel Silveira, bolsonarista e neofascista, foi preso em flagrante, atenção, em crime continuado. O plenário do Supremo, por unanimidade, referendou a prisão determinada pelo xerife Moraes. E a Câmara, agora, terá, como estabelece a Constituição, de manter a prisão ou partir para o corporativismo e soltar o deputado. Para manter a prisão serão necessários os votos de 257 deputados, ou seja, maioria absoluta. O Centrão e os deputados bolsonaristas querem soltar o deputado Daniel Silveira e querem deixar tudo para um procedimento disciplinar por quebra de decoro. E esse pessoal não cora, não fica vermelho na face ao considerar ser o caso Daniel Silveira, e eles consideram de liberdade de expressão, como se tudo pudesse. Ou seja, o bloco bolsonarista, liderado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, se esquece que a liberdade de expressão não dá imunidade para se cometer crimes graves, como foi o caso. Agora, o Ministério Público agiu rápido e o deputado foi denunciado já por crime contra a administração pública e contra a segurança nacional. Agora, tem outro ponto importante. Os poderes, como todo mundo sabe, são independentes, mas os Supremos Ministros vão ter que engolir sapo se houver a soltura do deputado. O Supremo, que é um poder desarmado, resolveu, por uma portaria do Toffoli, quando ele era presidente, se armar. E se armar em tempo de um Bolsonaro que apoia atos antidemocráticos. Atenção, a arma do Supremo é um inconstitucional inquérito judicial. Agora, não pode existir inquérito judicial. Ou melhor, um procedimento inquisitivo do século XIII, da Igreja, da Inquisição, em que o juiz investiga e depois julga. E no caso do Daniel Silveira, os próprios ministros julgadores aparecem como vítimas. E a Inquisição teve início no século XIII e foi até o século XVIII. Vamos trazer os ases para essa discussão. Eu acho que aí tem entradas e saídas nesse caso que
tornam a situação toda meio imprevisível. Você quer começar, Ibsen? Olá. A questão que se coloca aqui, a gente fica falando aqui que o Supremo essa atual do Supremo, né, é um tribunal político, né? Só que nesse caso específico do deputado Daniel Silveira, quem tentou negociar politicamente com o Supremo foi o Arthur Lira. E, pelo jeito, nesta questão especificamente, o Supremo está julgando de maneira bem técnica, porque se configurou de fato, a meu ver, não sou especialista nisso, mas se configurou de fato um exagero, né, uma incitação ao crime, até, eu diria, né? E você acha que há alguma chance, Walter, pelo que você conhece de suas excelências todas, que há a condição de fazer um acordo político? Porque, na verdade, o que se faz ali, você falou bem ali de corporativismo, mas é porque há vários deputados que têm processos e tal, e eles estão com medo, né, de que o Supremo, a partir de agora, comece a prender a baciadas aí, né? Lembrando que já teve um caso aí, e é recente, no ano passado, do Wilson Santiago, do PTB lá da Paraíba, que foi pego com um assessor com dinheiro na cueca, para variar, e faz um ano que eles levaram isso para a Comissão de Ética da Câmara, e até hoje nada, né? Então, eu acho que está uma situação difícil e de provável conflito mesmo entre os poderes. E para não dizer que o presidente Jair Bolsonaro ainda não se manifestou e colocaria o terceiro poder né, no meio dessa crise, né, a conferir, né? Olha, eu não acredito, e vou usar uma expressão da política italiana, num enxuxo, que é uma expressão napolitana, na verdade. Um enxuxo é aquele acordo debaixo do lampião, tá? O próprio ministro Marco Aurélio já disse que desse cachimbo ele não fuma. Então, o acordo é difícil. Se isso a Câmara jogar para um processo administrativo, disciplinar, como você bem lembrou, Ibsen, isso não sai da gaveta, isso não anda. Veja, por exemplo, o que acontece com o filho do Bolsonaro, que tem lá o Eduardo Bananinha, tem lá um procedimento administrativo que também não anda. Então, vai caber à Câmara se apresentar perante a sociedade e vai ficar muito mal se mandar soltar diante de ataques daquele porte. E se atacou honra, as instituições foram atacadas, o sistema democrático foi atacado, se pediu um ato institucional. Bom, em síntese, eu acho que a Câmara vai ter que decidir, não vai ter o enxuxo, o acordo. Walter. Casagrande, você. Queria fazer uma colocação que não é o problema de fundo, mas acessório. Vocês não acham que o fato das sessões do Supremo serem transmitidas pela televisão e os ministros estarem na mídia toda hora, tal, isso não está criando? Claro que esse deputado foi um exagero, foi um ponto fora da curva, mas mesmo assim existe sempre um clima de Palmeiras e Corinthians nessas ações que se julgam lá. Então, a minha pergunta é, não estaria havendo um exagero midiático a inflamar os ânimos e a levar para a discussão pessoas que, inclusive, não têm nem condições de participar de um debate dessa natureza? Posso comentar uma coisa rapidinho, Walter? Eu morava em Brasília na época, quando o ministro Marco Aurélio assumiu a presidência da República, porque o presidente Fernando Henrique viajou e todos os demais na linha sucessória também viajaram para não ficarem inelegíveis e tal. E o Marco Aurélio, no exercício da presidência da República, sempre que eu estou lá no STF, eu falo isso com ele, porque ele é que implantou a TV Justiça. Eu acho que, por um lado, é muito, muito bom, porque dá transparência, né? Todo mundo está assistindo. Por outro lado, às vezes há uma certa exposição de egos, não lhe parece? Quer dizer, se estende demais os votos e tal. Isso é fácil de levantar, quanto durava um voto antes da TV Justiça e quanto dura hoje, né? Isso, você tem razão. Agora, a TV Justiça foi uma conquista porque deu transparência. Antes, e a gente sabe, ninguém nem sabia da existência do Supremo Tribunal Federal. Hoje todo mundo sabe, todo mundo acompanha. Agora,
os votos são longos. O que existe, evidentemente, é esse problema de ego. E isso precisaria ser acertado pelo próprio presidente do Supremo em questão administrativa, os votos serem reduzidos. Veja, ontem que foi muito rápido, alguns ministros simplesmente falaram, eu confirmo a prisão, quer dizer, eu acompanho, eu ratifico o que o relator colocou e bola para frente. Então, tem duas saídas, um resumo de votos e o voto longo depois vai para o papel, isso é publicado, tem as revistas especializadas. Rabino, você quer dar um pitaco rápido? Temos 1 minuto aí. Muito rápido, não é nenhuma pergunta, talvez um comentário ou um desabafo. Primeiro é lembrar que o xerife Alexandre Moraes, ele decidiu a prisão em flagrante de Silveira sem televisão, durante a noite anterior. Depois é que o STF se reuniu. E segundo, eu não sei como é que essas pessoas, tipo Daniel Silveira, são eleitas no Brasil. Você vai conhecer, nem é currículo, é a folha corrida do homem. Você fica espantadíssimo que exista um deputado federal do nível dele. Isso é verdade. Walter, para encerrar, rapidinho, o outro lado dessa moeda aí. As pessoas se manifestam frequentemente, redes sociais, de viva voz, sobre destituição de juízes do Supremo. E esse deputado está preso hoje porque fez isso, porque defendeu essa ideia. Como é que fica o Supremo perante a opinião pública com essa situação se desenvolvendo? Olha, em primeiro lugar, esse deputado não falou só sobre isso. Ele falou sobre várias outras coisas, inclusive sobre a volta de ato institucional. Foi muito grave o que ele falou e o que ele colocou. Agora, vejam, o que existe? Existe uma possibilidade de alteração constitucional, de emenda constitucional, qual seja de estabelecer mandato, quer dizer, prazo certo para ministro do Supremo. Lembrando que os que estão lá são vitalícios, não vão poder mexer. Agora, os que entrariam, já entrariam com mandato. Isso ocorre em todos os tribunais, nas cortes constitucionais europeias. Na Itália, esse mandato é de 7 anos, por exemplo. Então, existem soluções. Agora, o que não pode é se passar para grosseria, para as ofensas e etc. Em cima do que o Rabino falou, e que eu vou pegar um gancho, é o seguinte: o presidente do Supremo, Fux, recebeu a informação, o áudio, sobre o que estava no YouTube. Aí, imediatamente, passou para o Moraes. Veja que não teve sorteio de relator nem nada. Passou para o Moraes, por isso que eu estou chamando ele de xerife. E o que tem o Moraes? O Moraes tem aquele inquérito judicial, que é inconstitucional, e que vale para tudo, é um saco de gatos. Então, botou lá e já chamou a polícia e já determinou uma prisão em flagrante, que foi feita. Percebe que tudo isso aí é uma coisa que espanta ao formalismo e as formalidades legais, né, deveriam ter sido observadas. O Supremo atropelou também, né? Ok, Walter, obrigado. Vamos em frente. No próximo bloco, nós temos aí gente já em campanha para 2022. Será que não estão se antecipando demais, não? Voltamos logo após o intervalo, é rapidinho. Algumas empresas procuram uma solução mágica para trazer inovação ao seu negócio. Algumas empresas acreditam que o segredo do sucesso está na tecnologia. Mas as empresas mais competitivas e modernas sabem que o melhor investimento são os jovens talentos. Aprendizes e estagiários trazem a liberdade, a criatividade e a garra de quem está começando a construir uma carreira e quer provar todo o seu potencial. O CIEE possui toda a experiência para auxiliar qualquer empresa a criar um programa de estágio e aprendizagem. Qualquer empresa mesmo. Entre em contato agora com o CIEE e dê um upgrade no seu negócio. CIEE, transformando vidas, construindo futuro. Estamos de volta.
Neste bloco, vamos dar uma olhada nessa movimentação toda aí de candidatos ou supostos candidatos pensando em 2022. Bola com você, Ibsen Costa Manso. Bom, eu costumo dizer que uma eleição é uma corrida de fundo, né? É uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos. E qual que é a estratégia de uma corrida de fundo? Você tem que ficar naquele bloco na frente, não adianta você sair correndo como se fosse uma corrida de 100 metros, porque você perde o fôlego e morre na praia, né? E, por outro lado, você não pode ficar muito distante de quem está de pelotão que está na dianteira, porque senão depois você não consegue ter um sprint de chegada e ultrapassar. E é mais ou menos o que a gente está vendo nessa campanha que está começando a tomar forma, mas ainda é muito longe, muito cedo para fazer qualquer previsão, né? Aqui, normalmente, até às vezes, um mês, uma semana, 2 semanas da eleição, o cenário muda, né? Porque o brasileiro não tem, a grande maioria dos brasileiros não tem uma posição definida e eles é que acabam decidindo na chegada. E o que aconteceu foi que o presidente Jair Bolsonaro vinha muito mal nessa coisa da coordenação política, mas obteve uma grande vitória com a eleição do presidente da Câmara e do Senado. E com isso, ele meio que garantiu aí uma melhora no ambiente político para a eleição do ano que vem, porque se chegasse do jeito que estava, né, com a economia ainda sofrida que nós temos aqui, com a pandemia, ele teria poucas chances. Mas, de fato, quer dizer, um homem com a caneta de presidente na mão e o presidente Jair Bolsonaro, que tem uma legião, né, você estava falando, né, Rabino, agora há pouco, mas eles têm uma legião de eleitores que é aparentemente inabalável, quer dizer, aqueles 30%, 35% que votam por ideologia no Bolsonaro, ele dificilmente vai perder esse contingente. Então, eu diria que ele é uma presença praticamente garantida no segundo turno da eleição do ano que vem. A questão é, quem serão os seus adversários, né? Aparentemente, a gente vai ter aqui, visto de hoje, um repeteco um repeteco do que foi a eleição de 2018, provavelmente com o Jair Bolsonaro no segundo turno, e o PT, apesar de super desgastado com tudo que aconteceu em seus governos, mas ainda tem uma legião de eleitores, enquanto a esquerda é completamente dividida, né? E aí entra, quer dizer, o Lula, o que mudou? Em primeiro lugar, que o Jair Bolsonaro não vai ser mais uma novidade, né? Ele vai ser avaliado, é completamente diferente do que foi a eleição de 2018. E o Lula, por sua vez, já lançou o Fernando Haddad como candidato, mas sabe lá, né? Talvez para ganhar um pouco de confiança dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que podem anular as condenações do juiz Sérgio Moro. Lula, sim, recuperaria os direitos políticos e pode disputar, né? Isso aí vai dizer que o partido, os eleitores exigiram que ele saísse, mas foi exatamente o contrário do que ele fez quando ele estava preso. Vocês se lembram que ele ficou insistindo que se mantinha candidato, lançou uma possibilidade de um melhor resultado dele. Mas, como eu dizia, por outro lado, você tem a esquerda rachada, e de novo, né? O governador do Maranhão, Flávio Dino, pregou no ano passado a união das esquerdas, e isso é uma coisa difícil, no primeiro turno, que esses partidos não lancem. Então, você tem aí o próprio Flávio Dino, né, no PCdoB, você tem o Guilherme Boulos no PSOL, você tem o Ciro Gomes do PDT, e meio que se digladiando aí com Lula e Haddad e não conseguem fechar o acordo. Então, com essa esquerda rachada, o mais provável é que o PT, visto de hoje, coloque o seu candidato no segundo turno. E por fora, tem outras candidaturas aí se movimentando, né? A começar pelo João Dória, que sofreu um revés aí, tentou assumir a partir de maio a presidência do partido, não pegou bem, ele vai bem no PSDB de São Paulo, mas tem adversários país afora, a começar pelo Aécio Neves, né? E aí já houve uma movimentação ali no PSDB para tirar o foco do Dória, né, e botar o Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul, eventualmente como candidato. Tá a coisa misturada com o DEM também, Rodrigo Maia se aproximando do Dória, lembrando que o vice-governador de São Paulo, né, o Rodrigo Garcia, é do DEM, e aí o Dória tentaria colocá-lo como seu sucessor, e isso também gera uma certa turbulência no PSDB, ou seja, está havendo essas movimentações, mas como eu disse, é uma corrida de fundo, e muita água ainda vai rolar, não dá para fazer uma previsão
minimamente satisfatória do que vai acontecer em 2022. Vamos trazer os ases para essa discussão. Walter, você primeiro. Opa, o Walter. Agora sim. Você esqueceu... De novo, Walter, de novo. Estava sem áudio. Ibsen, você não falou sobre o Luciano Huck. Eu gostaria de saber uma palavrinha sobre ele. Muito bem lembrado. Eu não falei do Luciano Huck porque ele até agora não se colocou como candidato, embora tenha movimentações, né? Principalmente aí dizem, né? Porque daí é aquela coisa de você ouvir dizer que o presidente Fernando Henrique gostaria que ele fosse. Eu nunca vi o presidente Fernando Henrique dizer com todas as letras que gostaria que o Luciano Huck fosse candidato tucano à eleição presidencial. Então não é uma candidatura tão colocada assim, mas sempre lembrada. Ele é um artista popular, né? Provavelmente tiraria alguns votos ali no Nordeste, onde ele é muito popular, tanto do Lula como eventualmente do presidente Jair Bolsonaro, mas ele de fato não se lançou, e tem toda aquela questão de que seria uma aposentadoria da TV Globo, quer dizer, ele teria que se afastar da TV, talvez não pudesse voltar mais à TV, sendo eleito ou não, né? Então acho que tudo isso aí está em jogo, lembrando que ele não vai entrar numa aventura dessas, eu acho, se ele não tiver chances reais de vencer, né? Por que partido? Né? Se falava que ele poderia ir para o DEM, mas o DEM agora está todo rachado e naquela dúvida shakespeariana se é governo ou não, né? Então, acho que ele está nessa corrida, né? Ele corre por fora. Essa semana saiu na imprensa que ele já fez contato com aquele marqueteiro que não me ocorre o nome agora, que fez a campanha do Macri na Argentina. Enfim, ele está se movimentando, mas não está queimando a largada. Ele está exatamente nesse movimento que eu estou dizendo de esperar os cenários ficarem mais claros para ele ver qual é a decisão que ele toma, né? Agora, lembrando que o fato de ser popular, já tivemos no passado, o próprio Silvio Santos, por exemplo, que se tentou lançar candidato algumas vezes, fica aquela coisa, aparece na mídia, mas no fim não saiu, né? Ele precisa ver, ele precisa ter voto, né? Não adianta só ele ser popular, ele precisa transformar essa popularidade dele em voto. E para isso você precisa ter também um partido que tenha estrutura nacional, precisa ver em que partido que ele vai entrar e se ele ganha uma convenção. Lembrando que ele pode ser popular, pode ser um homem inteligente, mas ele não é político, né? E muitas vezes quem é de fora da política, neófito na política, chega num governo e passa por dificuldades exatamente por não ser político. Casagrande, eu quero te chamar porque a gente sempre acaba falando dos impactos da política na vida real, na economia, nas coisas que são prioritárias e que não estão acontecendo. Enquanto isso, toda essa discussão rolando tão precocemente. Você já comentou isso no passado, mas eu acho que apenas reforça, né, essa visão de que eles vivem num mundo à parte, né? Não estão entendendo que a prioridade deles devia ser outra. Adhemar, às vezes tenho a impressão que os três poderes acabam virando um fim em si mesmo, né? Eles, como diz o italiano, cosa me lo frega, essa discussão toda, né? O que vai me atingir esse tipo de conversa? Então, eu acho que é importante trazer à tona qual a possibilidade das reformas prosseguirem. Porque essas questões todas que são colocadas no judiciário, legislativo e mesmo no executivo, elas são, de certa forma, alheias ao interesse do cidadão comum. O cidadão comum quer saber o seguinte: eu vou ter emprego, quanto é que eu vou ganhar, minha família vai comer mais, vai comer menos, e para onde nós vamos? Para isso precisa de reforma tributária, reforma administrativa, ajuste fiscal, redirecionamento da política internacional de negócios. Como é que nós vamos afetar a questão do clima? Essa é a agenda do cidadão. E a gente olha para a agenda da política, do judiciário e do executivo, e a agenda não é essa. Então, eu diria para você, Ibsen, cosa me lo frega essa discussão. Tudo isso aí está no fundo da gaveta, infelizmente. Rabino, eu vou te chamar para um comentário final, porque eu me lembro dos meus tempos, muitos anos de Canadá, quando eu cobria política, a campanha eleitoral lá tem 40 dias. E todo mundo sabia o que fazer. Se antes dos 40 dias você tomasse atitudes políticas, eleitoreiras, todo mundo condenava, inclusive quem era eleitor do sujeito. E a campanha tinha uma disciplina correta, 40 dias.
e era o suficiente para todo mundo dar o seu recado e ser votado ou não. Você deve ter visto coisas parecidas, né? Será que não precisa dar uma aulinha para os políticos brasileiros de disciplina para entenderem que as pessoas não querem estar falando o tempo todo sobre em quem vão votar 2 anos antes da eleição? Bom, eu tomo, por exemplo, os Estados Unidos, que são o guia para Bolsonaro. E lá aconteceu uma coisa que o Bolsonaro não deve esquecer. O Trump, amado, o Trump, que é o guru dele, foi destronado. A campanha eleitoral nos Estados Unidos, Adhemar, ela dura 2 anos, começa com convenção, escolha, primárias, até o fim, a certificação, quando houve o tumulto em Washington. Então, eu cresci, na minha adolescência, falava-se muito uma frase que eu não esqueço: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Então, como os Estados Unidos derrotaram o Trump, eu acho que aqui deve acontecer o mesmo. Não creio que o brasileiro vai se esquecer da cloroquina, das mortes, da Covid, do armamento que está sendo produzido ou estabelecido, e de tantas outras coisas que acabam no esquecimento, que depois o Bolsonaro volta atrás, ao invés de falar, ele agora está dizendo que importa muito com os mortos da Covid. Eu acho que vamos ter que apelar para a memória, e muitas outras coisas, como disse o próprio Ibsen, ainda vão rolar. Nós estamos muito, muito no começo. Só que campanha eleitoral, olha, nós somos mais parecidos com os Estados Unidos do que com o Canadá. Só lembrando, né, Rabino, que no caso dos Estados Unidos tem todo um processo aí, né? Aqui é sem processo, aqui é uma salada que não tem pé nem cabeça e é simplesmente todo mundo falando em se eleger, mas não tem. Lá tem um processo. É diferente a visão do americano com relação às convenções, que aqui, quando acontecem, são uma coisa completamente fake, né? Porque você já entra na convenção com tudo acertado antes, e lá não é assim, né? Então tem um processo a cumprir, né? Quem chega ao fim é porque foi depurado, foi filtrado e foi escolhido. Eu cobri 2 grandes convenções do Partido Democrata em Atlanta e vi como que era. É um processo que depura, mas, de qualquer forma, está aí. O Trump prevaleceu entre os republicanos na final e ele continua mandando nos republicanos ainda agora. Aliás, ele falou uma coisa que me chamou muita atenção, que mostra toda a presunção e o ego dele. Ele disse que sem ele, o Twitter virou uma coisa medíocre, uma coisa entediante. Ele disse isso hoje. Bom, o que nos resta é torcer para que os políticos brasileiros entendam que tem um monte de prioridades aí, todas aquelas que o Casagrande acabou de mencionar, e talvez prestem um pouco mais de atenção a elas e esqueçam um pouco essa campanha, porque, francamente, as pessoas não estão querendo pensar muito em quem elas vão votar em 2022 ainda, né? Vamos a mais um intervalo. Uma observação rápida, só uma observação rápida. Estamos com o tempo esgotado. Vamos lá, aqui no Brasil tem uma característica, que teve essa característica muito forte em 2018, Rabino, que é o voto contra, né? Na verdade, não foi um voto tão a favor do Bolsonaro, e sim um voto mais anti-PT, né? O que precisa ver agora, como eu disse, vai ser uma eleição diferente, que o Bolsonaro não vai ser mais a novidade, ele vai ser avaliado. E precisa ver, então, qual é o tamanho, eventualmente, desse voto contra o Bolsonaro, né? Porque daí vai ser Imagina, se Bolsonaro, que eu acho que está no segundo turno, e for um candidato do PT, vamos ver quem é que vai ficar com o maior voto contra, se é o PT ou se é o Bolsonaro. Ok, Ibsen, obrigado. Vamos a Marte. Logo depois do intervalo, Marte com Moisés Rabinovici. Até já. O jovem de hoje é o médico de amanhã, o engenheiro, o administrador, o advogado, o professor, o governante, enfim, o profissional do futuro. Para ser bom na profissão, o jovem tem que pôr em prática tudo o que aprendeu. É aí que entra o estágio e o aprendizado.
uma oportunidade de iniciar sua profissionalização, de se aperfeiçoar, de construir sua autonomia, de exercer a cidadania. Ofereça oportunidades para jovens estagiários e aprendizes e dê um futuro melhor para os jovens, para a educação e para a sociedade brasileira. CIEE, há mais de 50 anos encaminhando as novas gerações e preparando os profissionais que farão o futuro do Brasil. CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola. Afinal, o que é que tem em Marte para todo mundo que está querendo chegar lá tão rápido e todos juntos? Moisés Rabinovitch, conta essa história para nós, por favor. Quem vai pousar em Marte os Estados Unidos, a China e os Emirados Árabes Unidos estão orbitando. Existe também uma probabilidade da espaçonave chinesa despregar-se e virar um rover e descer em Marte, mas daqui a alguns meses. Quem desce em Marte agora são os Estados Unidos. E a descida é surpreendente. A espaçonave Perseverança, né? Lançada em julho passado nos Estados Unidos, chega a Marte com a velocidade de uma bala disparada por uma metralhadora. Dá 20 mil quilômetros por hora. E ele vai ter que reduzir essa velocidade para praticamente zero, para não espatifar no solo de Marte. Vai descer num alvo, vai descer no leito de um rio seco, numa região chamada G0, que é onde os cientistas da NASA acreditam que vão descobrir vestígios de vida de milhões de anos atrás. Para tanto, eles estão descendo em Marte com um rover que tem 6 rodas e um helicóptero. O helicóptero é a grande novidade. O helicóptero gira 2 hélices em sentidos contrários. E vai ser o primeiro sobrevoo de um planeta por um helicóptero. Se der certo, possivelmente as outras espaçonaves exploradoras levarão esse quase drone com eles, né? Nós vimos na tela, Rabino, agora há pouco, algumas capas de jornais internacionais mostrando que esse assunto está sendo manchete pelo mundo. Agora, sim, qual é mais do que uma mera curiosidade sobre o que tem em Marte, né, Rabino? Tem mais aí para essa ida para lá de tantos países? Tem. Olha, o Marte é um dos poucos planetas do nosso sistema que poderia abrigar um tipo de vida. E é isso que leva os terráqueos a Marte. Os Estados Unidos vão coletar pedras e lixo, o que eles encontrarem dentro do rover, em containers esterilizados. Mas o que é curioso é que não vão buscá-lo. Não tem planos para ir buscá-lo. Eles vão ficar lá até que um dia a NASA mande uma outra espaçonave a Marte. E aí recupera essas pedras, porque é muito melhor você submetê-las a uma bateria de testes na Terra do que vê-las à distância por vídeos. Aí está a rover, ela leva 26 câmeras, vai ser tudo visível. Hoje, um jornalista que eu prezo muito, antigo âncora da CBS, Dan Rather, ele disse que, puxa, nós vamos chegar a Marte, mas nós não conseguimos levar energia para o Texas. O Texas está no escuro, no frio, há 3 dias, e não se recupera a energia, os canos estão congelados, não tem água.
Então, é uma coisa curiosa. Essa descida é da mais alta tecnologia que a gente pode encontrar no mundo. Tanto que o pouso é conhecido como 7 minutos terríveis, 7 minutos de terror, porque tudo tem que dar certo. O rover tem que abrir uma porta para sair o helicóptero. Aí está a Jezero cratera de Jezero. Tá. Bom, isso isso é o que nós temos no momento, e eu queria lembrar do Brasil, a quantas estamos. Porque o Brasil entrou na era de foguetes em 1809, mas foi um desastre. Era um foguete chamado Congreve. E um almirante, Sidney Smith, foi apresentá-lo a Dom João VI. E o foguete quase destruiu o palácio na Quinta da Boa Vista. Ele não subiu, ele foi direto no alvo, como se tivesse alguma coisa contra a família real portuguesa. Tá, depois nós tivemos, em 18, o Santos Dumont, que escreveu um livrinho em que teve por título "O que eu vi, o que nós veremos". Ele era a favor de um programa espacial brasileiro, que, afinal, acabou sendo implantado e que tem por nome PEB, não PIB, PEB, Programa Espacial Brasileiro. E esse programa vai como uma tartaruga, não se move muito. E, nos últimos tempos, conheceu uma grande tragédia em Alcântara, quando preparava um foguete para lançamento, e ele explodiu e 21 técnicos morreram. Era mais uma experiência do PEB. Isso aconteceu em 2003. Ficou conhecido como a tragédia de Alcântara. E Alcântara virou uma base, praticamente, dos Estados Unidos. Ela foi dada pelo Bolsonaro ao Trump para disparo de foguetes. Ela está muito bem localizada e é uma curiosidade, porque antes os Estados Unidos queriam proibir o Brasil de lançar foguetes da base de Alcântara. Bom, agora a gente chega ao nosso mais alto momento espacial, que é o nosso ministro da Energia, Marco César Pontes, que foi o primeiro astronauta brasileiro. Ministro da Ciência. Ministro de Ciência e Tecnologia. Então, a gente está muito longe, todos estamos muito longe dos Estados Unidos, do que está fazendo os Estados Unidos. Custam bilhões e bilhões de dólares cada experiência que eles fazem. O helicóptero custou muitíssimo. E tudo é muito frágil, tudo tem um lado muito frágil para acidentes. Então, nós veremos por vídeo hoje a descida da espaçonave em Marte. As imagens vão chegar com 11 minutos de atraso, que é o delay que existe na transmissão na velocidade da luz. Mas veremos. E isso é fantástico. É fantástico que Oi. Rabino, vamos completar o bloco aí e pegar um pouquinho da visão dos outros ases. Vamos. Você primeiro, depois você já acaba de tocar num ponto. Grande. Você acabou de tocar num ponto que é os gastos bilionários, para não dizer trilionários, né? E que essa indústria, a corrida espacial é uma indústria ligada à área de desenvolvimento e pesquisa, muito ligada à área militar, né? Armamentos nucleares, tudo isso vem daí, né? Você citou alguns brasileiros aí,
e esqueceu o Bartolomeu de Gusmão, né? O Padre Voador, que também lançamos de balão e tal. Agora, o Brasil não tem, o Brasil está quebrado, quer dizer, é claro que tem que se investir em ciência e tecnologia, mas nós não temos o poderio que tem os americanos têm, os chineses têm para investir nisso, né? E eu sempre me lembro quando era criança, que era o pavor da gente, eram os marcianos. Naquele tempo não tinha ET, né? Tinha marciano. Né? Teve o Orson Welles, que causou aquele pânico com o programa de rádio das descidas de extraterrestres e tal. E para a gente era marciano, né? Tem até uma peça mais recente aí que os homens são de Marte, que eles são de Marte, é para lá que eu vou. Marte sempre teve aí no simbolismo, né, da busca pela vida inteligente em Marte e tal. E eu fico perguntando, será que todo esse dinheiro não seria melhor que se investisse, ao invés de se investir na busca de vida inteligente fora da Terra, começar a tentar procurar vida inteligente aqui na Terra mesmo, nos últimos anos? Não? Bom, tem até a música da Rita Lee, Alô, Alô, Marciano, né? Mas a indústria espacial americana, ela rende retorno, porque muito armamento sai das pesquisas que são feitas. Então, os supersônicos que hoje entram em combate, eles foram todos testados na NASA antes, eles foram criados, né, graças a experiências que foram feitas. O Marte tem uma importância além do folclore. Marte bom. Tá vendo? Vamos rapidinho, Walter, e depois o Casagrande. Será que nós vamos ver algum marciano dessa vez, Walter? Olha, o que eu estou vendo, e que ficou muito claro, é que é tudo muito caro, caríssimo, aliás. Então, eu fico aqui na torcida para que o Brasil consiga uma carona. E, nessa carona, a gente poderia aproveitar o nosso ministro, que é aeronauta, ou que é astronauta, e mandá-lo para um laboratório espacial para ele ficar lá uns 10 anos, ver se ele descobre uma outra cloroquina que ele começou a tentar inventar aqui no Brasil. Casagrande, para completar, você. Eu acho também que a única vantagem que o Brasil pode tirar disso de imediato é se conseguisse que algumas figuras da nossa política embarcassem junto nesse helicóptero aí que vai para Marte, né? Mas, falando sério, eu acho que nós temos uma grande dificuldade de entrar nessa agenda, até por falta de pessoas. Antes de passar nisso, desenvolvimento tecnológico, nós temos que desenvolver educação nas ciências exatas. Jovens brasileiros não gostam de estudar ciências exatas. Nos Estados Unidos, as melhores cabeças da Índia e de outros países, além dos americanos, estão lá nas grandes universidades, Harvard, Stanford, Yale e várias outras, fazendo seus estudos e desenvolvendo coisas. Então, eu acredito que o Brasil deva, sim, trilhar, de certa forma, os caminhos da tecnologia, que as vantagens são muitas, né? Você vai criando o futuro, mas para isso é como você construir uma casa. Você não pode construir o telhado antes de fazer o alicerce. Então, nós não podemos entrar nessa corrida querendo fazer o telhado, porque nós temos ainda que fazer o alicerce. Temos que incentivar a pesquisa, o ensino científico e várias outras coisas no nosso país. Mas que essas coisas sirvam como um alerta. Temos também a agenda de investir na saúde, né? Ontem ou anteontem eu ouvia o ex-ministro Taishi dizer que a Covid é uma coisa, mas que vem outras por aí. E aonde que o Brasil está investindo? Em tecnologia de vacinas, de saúde, dessas coisas. Então, eu acredito que a gente tem uma agenda muito mais prioritária e mais complexa no momento. Mas há que se admirar essa ação dos Estados Unidos, que, como bem disse o Rabino, não é o resultado em si daquilo, mas são os efeitos colaterais que essas pesquisas trazem para todos os ramos da economia, da ciência, aliás. Né? Todos esses ramos serão beneficiados. É como a Fórmula 1, é um grande laboratório para depois se implantar nos carros comerciais. Então, acho muito bacana, bem-vinda essa ideia,
mas o Brasil vai ter que ficar assistindo por algum tempo. Certamente vai ter bonitas imagens aí nos próximos tempos, vale a pena acompanhar e pensar nas possibilidades, né? Bom, vamos para o próximo bloco, que promete, porque nós precisamos saber quem vai pagar essa conta, né? Já está claro que é importante dar um apoio em função dos impactos da Covid-19, mas quando o Paulo Guedes perguntou como é que vai pagar por isso, recebeu paulada de todo lado. E essa questão está resolvida? Acredito que não. Nós voltamos logo depois do intervalo. As empresas mais competitivas e modernas sabem que o melhor investimento são os jovens talentos. Aprendizes e estagiários trazem a liberdade, a criatividade e a garra de quem está começando a construir uma carreira e quer provar todo o seu potencial. O CIEE possui toda a experiência para auxiliar qualquer empresa a criar um programa de estágio e aprendizagem. Entre em contato agora com o CIEE e dê um upgrade no seu negócio. CIEE, transformando vidas, construindo o futuro. Vamos ao último bloco e não se esqueça que, para encerrar o programa, temos a cartada final dos 4 ases. Casagrande, quem vai pagar a conta, Casagrande? Esse é o grande problema, Ademar. A gente teve aí uma ajuda emergencial ano passado, né? O governo chegou a gastar mais de 800 bi para atender todas as demandas da sociedade e pensando que a pandemia terminaria no final do ano. Infelizmente, isso não aconteceu. Pelo contrário, houve até um recrudescimento, a situação está difícil para muita gente, e a nova ajuda ela é meritória e necessária. Mas a questão que se coloca é justamente essa que você pôs. Quem é que vai pagar essa conta? Porque nós já estamos com endividamento no limite. E a população brasileira tem que começar a pensar que o problema do endividamento público também é um problema dela. Porque as pessoas pensam que isso não me diz respeito. Ora, esse dinheiro que você recebeu aí no fim do mês, que te sobrou, você aplicou lá no fundo do seu banco, você pensa que está investido em quê? Em títulos públicos, entendeu? Os 5 mil reais que você pôs lá no banco, naquele fundo, a sua aposentadoria privada, que você fez, aposentadoria privada, está investido o quê? Em títulos públicos, em títulos dos bancos. Então, se houver um debate da dívida pública, todo mundo vai sofrer, as pessoas vão perder. Então, não adianta você defender para aumentar a dívida pública, essas coisas. Por quê? Se nós atingirmos uma situação de inadimplência, de insolvência da dívida pública, haverá consequência para todos, e principalmente para os mais pobres, porque os mais bem informados e mais ricos já estão abrindo conta no exterior, já tem poupança em títulos de dívida da Apple, da Microsoft, já estão redeados, entendeu? Os mais preparados e informados, como na Argentina. O negócio micou lá, o rico argentino não tem problema nenhum, ele está ali olímpico assistindo aquela situação. Então, aqui no Brasil, nós precisamos ter olhos para isso também. Além de olharmos para essa questão da ajuda, mas a ajuda teria que vir de cortes de algumas despesas. O ministro colocou bem dessa vez. Temos que adiar reajustes de funcionários públicos, cortar despesas dos parlamentares, cortar despesas de todos os lados, porque existe uma grande gastança desenfreada, ninguém quer abrir mão disso, e há uma falta de credibilidade junto à população. Por exemplo, se o Brasil fosse espartano nos seus gastos, caberia perfeitamente dizer, olha, quem tiver lucro esse ano aqui, 2021, vai dar 15% do lucro para esse problema aqui do combate à Covid. Acho até que as pessoas, as empresas e as pessoas dariam. O problema é o seguinte, diz, por que eu vou dar mais 15 para continuar dando reajuste para funcionário, para deputado fazer as suas emendas, para continuar essa gastança toda que tem aí? Então, eu coloco para a gente bater um papo aqui, essa questão. Ajuda sim, mas o dinheiro tem que vir de cortes de despesas. Então, cada segmento que tem condições deve abrir mão para fazer aí um caixa, e desta feita, a ajuda pode ser um pouco menor, não precisa ser tudo aquilo que foi dado no ano passado. Então, essa discussão deveria ter, isso sim deveria ser objeto de discussão lá no Legislativo hoje. Nós devemos estar numa discussão intensa na Câmara, no Senado, de onde vem esse dinheiro, como é que nós vamos arrumar 80 bi
sem aumentar a dívida pública para ajudar as pessoas que estão precisando. E passar para o brasileiro essa realidade. Endividamento público é o problema de todos, desde aquele que tem uma pequena poupança de R$100 no banco até aquele que tem mais dinheiro, com a ressalva que eu fiz. Aquele que tem mais sabe se proteger melhor. É verdade. Vamos aos ases. Ibsen, quer começar? Você falando, essa pergunta sempre tem uma resposta, né, Casagrande? Quem vai pagar a conta? É a gente. Não tem mistério. A questão é como, né? Porque a gente já está com uma carga tributária elevadíssima, né? Esse governo que entrou dizendo que não ia aumentar tributações, começou falando de CPMF, né, tributar dividendos de empresas, distribuição de dividendos, grandes fortunas, que a gente sabe que isso não resolve. Você, acho que disse bem que a questão é cortar custos, mas o problema no Brasil, eu já falei isso aqui no programa, é que assim, todo mundo acha que tem que mexer em tudo. Está tudo ruim, precisa mexer, precisa cortar benefício, precisa cortar mordomia, desde que não sejam as minhas, né? Então, enquanto a gente não tiver uma noção de cidadania no país, né, a gente sabe que o funcionalismo está inflado demais, foram criados muitos cargos nos últimos anos de última hora, em finais de governo, mas é difícil, né, porque tem aquela velha questão do direito adquirido, né? Então, acho que precisaria ter, primeiro, uma noção de cidadania que está faltando no Brasil. E segundo, talvez até, aí o Walter pode falar melhor que eu, talvez até algumas mudanças constitucionais que possibilitassem ao governo, né, fazer corte de gastos sem aumentar impostos, né? Como dizia o Adam Smith, né, em A Riqueza das Nações, não há arte que um governo aprenda mais rápido do que aumentar imposto, né, ou alguma coisa parecida. Vamos ao Rabino primeiro, porque o Rabino estava navegando lá por Marte, agora, de repente, cai na nossa frente aqui um assunto, na realidade. Um assunto tão pé no chão quanto esse, né? Porque nós já vimos o impacto que houve com o apoio que foi feito no período da pandemia, em 2020. E é uma questão de tentar repetir aquilo, porque tem um impacto perceptível, óbvio e importante. Tua visão? Eu vejo que é interessantíssimo para o Bolsonaro manter o auxílio, né? Ele talvez não faça as contas que nós aqui fizemos, mas é preciso ter responsabilidade fiscal, não há dúvida. Todo mundo está dando auxílio nessa época de pandemia. A Europa deu, os Estados Unidos estão dando, e são valores muito maiores que os nossos. É curioso, porque, ao mesmo tempo que eu estou falando isso, pipoca aqui na minha tela que a Petrobras, as ações da Petrobras subiram, as ações das siderúrgicas também subiram, e parece que a economia, que não é pública, vai muito bem. Aqui a pública sofre. O problema... Vamos lá. Casagrande primeiro, depois o Walter. Não, era só para dizer o seguinte, que o problema é que o desequilíbrio fiscal, se ninguém resolver ajudar, como o Ibsen bem colocou e os outros, nós temos, inclusive, uma história no Brasil. O desequilíbrio fiscal começou no choque do petróleo em 73, 79 e acabou com o Plano Collor. Todo mundo ficou mais pobre, ficou com R$50 no bolso quando veio o Plano Collor. E as pessoas pensam que isso nunca mais vai acontecer. Ora, como é que aconteceu o Plano Collor? Aconteceu que a dívida pública saiu de controle, não se conseguia mais financiar, a expansão monetária gerou uma inflação monstro, a dívida pública saiu do controle, e aí vem o Plano Collor. Eu não quero ser o profeta do apocalipse, mas se as pessoas continuarem rejeitando a fazer a sua parte, não, eu não quero, tudo bem, não tem problema nenhum, virar um outro Plano Collor, daí todo mundo fica com metade do que tinha. O Plano Collor 2, ou 3, ou 5, que virá, será uma forma de fazer as pessoas pagarem a parte da sua conta. A gente pode pagar por bem, fazendo uma grande concertação nacional e ajustando isso, ou pagar por mal. Vem um novo plano daquele tipo, e aí sim, quem tinha 100 mil de poupança fica com 50, e aí pagou a sua conta. Walter, para completar o bloco.
Seu microfone, Val. Okay. Agora sim. Ok. Rapidinho, vocês colocaram o problema do cidadão, da consciência. Agora, vamos colocar o problema do governo, porque a pandemia é que afetou a economia. E o governo continua resistindo, o governo Bolsonaro, à vacina. E está aí. Falta vacina, não existem as compras. Percebe que o governo desequilibra também? Sim, o governo desequilibra, sem dúvida. Eu acho que a economia já não vinha tão bem, já era necessário, né? Então, essa questão aí da vacina, que está afetando muito a economia, se a gente tivesse tido um enfrentamento mais competente do problema e a vacinação, sem dúvida a economia hoje estaria colhendo os louros disso. É verdade, e o impacto contrário também é uma realidade, né, Casagrande? Bom, bloco encerrado, obrigado a todos, e agora nós temos a palavra final dos nossos ases, a cartada final. Vamos começar com você, Casagrande, 1 minuto. Muito simples. Ajuste fiscal é necessário para que se possa dar mais uma parcela da ajuda emergencial. Jogo rápido. Vamos lá. Walter, você. Olha, aos 79 anos morreu na prisão o mais famoso chefão da Camorra, o Raffaele Cutolo, Dom Rafael. Ele está condenado a vários processos, mas tem 6 condenações por prisão perpétua. Ele já está há mais de 35 anos na cadeia. E ele deixou uma frase marcante ao recusar ser um colaborador de justiça e receber o direito premial, o abatimento de penas e ir para casa. Ele disse o seguinte, eu coloco entre aspas, não aceito prêmio para não ofender pela segunda vez as minhas vítimas. Aí está o bandido ético, Walter. 1 minuto, cartada final para você, Ibsen Costa Manso. Microfone, Ibsen. Perdão. Aqui no Brasil existe aquela máxima de que o ano só começa depois do carnaval. E esse ano foi atípico, né? Porque não teve carnaval, pelo menos não teve carnaval em muitas partes e se viu aí cenas lamentáveis de alguns carnavais fechados de aglomeração em meio à pandemia. De qualquer forma, com carnaval ou sem carnaval, eu espero que o Congresso comece o ano. Houve essa turbulência que comentamos hoje aqui. E vamos ver se o Congresso põe para votar temas importantes, como o Casagrande lembrou aqui, a partir da semana que vem, que nós temos pouco tempo para aprovar reforma administrativa, tributária e outras que melhorem a nossa economia, né, porque ninguém aguenta mais. Por fim, cartada final interplanetária do Moisés Rabinovich. Vamos lá. Bom, eu acho que eu vou voltar ao auxílio e pandemia, porque começaram agora a prender ou a processar enfermeiras que estavam dando vacina falsa, ou não estavam aplicando a vacina e guardando ela para vender depois em idosos. E depois, sobre o auxílio do governo. Tem fraude para todo lado. A Polícia Federal está procurando 73 locais em que o auxílio emergencial foi fraudado. Essas coisas, somadas ao dia que foi revelada a mordomia dos ministros, a compra do Palácio de Víveres para mais um ano, o leite condensado aos montes, não houve nada, não aconteceu nada. Não adianta você reclamar, não adianta chiar. Hoje não se pode fazer manifestação de rua, mas é isso. Há um grito reprimido contra uma porção de absurdos que nós estamos assistindo.
e que pesam no equilíbrio fiscal. Visões aprofundadas, visões de quem conhece. Muito obrigado, Moisés Rabinovich, obrigado a todos os ASES por mais esta edição do nosso programa. Nós voltamos na próxima semana, lembrando que você pode comentar aqui embaixo, se você estiver assistindo no YouTube, se você estiver nas outras redes sociais, idem, não deixe de comentar, mandar para nós a sua visão, a sua opinião sobre o programa e sobre o que estamos discutindo aqui. Para nós é um prazer, estamos recebendo opiniões assim, mas estão vindo diretamente por e-mail. Façam os comentários também aqui nas redes, de forma pública, para podermos debater com vocês e outras pessoas. Muito obrigado, nós voltamos na próxima semana com mais uma edição dos 4 Ases. Até lá.